Olá! Olá, querida, como você está? Eu estou bem, e você? Também, um pouquinho do frio aí da sua terra para cá hoje. Pois aqui agora chegou o frio hoje aqui. E assim, o gaúcho, a gente tem um costume de se reunir muito na cozinha. As nossas cozinhas são maiores que as nossas salas. Então, assim, as cozinhas aqui do sul, elas têm o fogão a lenha, Ah, que é aquele fogão de campanha, a gente fica fazendo comida o tempo inteiro, ele ligado o tempo inteiro, já aquecendo. E tem sofá, tem TV na cozinha, né? Então, quase todas as casas aqui são assim. Então, esfriou e a gente já sabe. É comprar lenha, é ligar o fogão e é começar a comer. fica Começar, não, continuar, né? todo mundo junto na cozinha, uma delícia, né? A coisa aqui no sul é isso. Esfriou, é a gente se juntar em redor do fogo e comer, claro, né? Mas comer a gente continua. Desde o início da quarentena, ninguém mais para de comer, né? Antes A da gente quarentena também, né? não tem jeito, né? É aquela coisa, uma hora acaba e aí a gente rola e aí a gente tem que começar a fazer um tratamento para emagrecer, né? Mas vamos lá. Bom, a gente tem uma galerinha entrando, vamos esperar mais um Valeu. bocadinho. Eu estava organizando aqui o nosso tema de hoje, né? Para quem já está aí com a gente. A gente quer falar, na verdade, assim, eu tenho visto a necessidade do mercado ao redor e das empresas que eu atendo e dos que eu conheço ou os que eu estou observando, nessa coisa de gestão de crise, né? Porque, na verdade, é isso que a gente está passando, assim, as empresas não estão preparadas para isso e a grande preocupação são as micro e pequenas empresas, né? Geralmente, uma empresa grande tem um setor de gestão de risco, tem um conhecimento já está mais preparada para essas coisas, porque passou por processos de risco, né, Sim, até se tornar grande. Mas as micro e pequenas empresas não têm ainda isso e talvez estejam se sentindo perdidas, né, sem entender que existem passos a serem feitos, que são passos comuns a todas as empresas, que dão certo para todas as empresas, e claro, depois daquele nível ali, daquele momento, aí a gente teria que ver cada uma das empresas mais profundamente para auxiliar e para ver qual é essa necessidade. Na verdade, a proposta dessa live de hoje é convidar o pessoal mesmo para um momento, né, um mini curso, onde a gente quer apresentar todos esses dados, todos esses tópicos que são fundamentais para a gestão de risco, de crise, na verdade. E aí depois a gente vê, quem quiser seguir mais profundamente, se achar que não foi o suficiente para a aplicação do seu negócio, a gente consegue estender isso, mas a gente está vendo que aquele básico bem feito não está sendo feito, né, Poranga? Quer sim. dizer, aquele mínimo necessário, que é meio óbvio para as pessoas que trabalham com marketing, com mercado, com empresa e com consultoria empresarial, parece que é muito óbvio para a gente. Mas talvez pela crise, pela situação toda, pelo nível de estresse das pessoas, não está sendo feito, não está sendo tão claro, tão óbvio, né? Então eu acho que é esse o nosso tema, é isso que a gente quer começar a, na verdade, fazer uma série de lives, né? Eu quero explicar melhor para todo mundo qual é o projeto, mas a gente vai fazer mais algumas tantas lives, cada live com um tema desse kit de primeiros socorros, né, de Uhum. gestão de crise, para as pessoas começarem a se identificar, assim. O objetivo é criar uma identificação para as pessoas pararem, ouvirem o que a gente está falando e olharem para si, para suas empresas e ver, opa, será que isso é aplicável a mim? Talvez seja, porque é uma forma da gente conseguir ajudar também, né? A gente não tem como pensar cada empresa que está com falha. E eu confesso que eu já tentei. O que a gente tem hoje, que a gente vai apresentar hoje para o pessoal aqui, ele foi criado a partir da reabertura de um shopping aqui de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Um dos maiores shoppings, na verdade, é o maior shopping da cidade, né? Da Multiplan, então vocês sabem que é um shopping que tem um nívelzinho melhor e tal, de qualidade. E ele reabriu com algumas lojas, eu acredito que 25 ou 30 lojas só. E eu sou uma consumidora do shopping, eu já estava sufocada de estar dentro de casa, eu queria ir até lá. E eu fui averiguar quais eram as lojas que estavam abertas, fui procurar em rede social, em ficha do Google. Nenhuma das 30 lojas tinha comunicado que estava aberta. Aham.
Eles estavam, não sei se esperando que o shopping comunicasse, mas enfim, ninguém comunicou. Quando a gente mandava mensagem pela rede social, vocês reabriram, ninguém respondia, visualizavam, mas não respondiam. E quando a gente ligava para lá, que ninguém mais faz isso, mas a gente ainda ligou para lá, eles não atendiam. Ou seja, eu tive que ir até lá e aí conversei com alguns deles, perguntei, mas por que vocês não comunicam, né? Enfim, o que eu descobri? Que como lojista de shopping, ele já paga um aluguel bem alto, ele paga um condomínio bem alto também, ele estava aguardando que o shopping comunicasse isso. Só que o marketing do shopping levou uma semana para comunicar, porque o marketing do shopping são 250 lojas. Então, assim, aí a gente começou a ver aqui na agência, já que a gente trabalha com inteligência de mercado, a gente começou a ver essas falhas, né? Um espera pelo outro, um não tem a responsabilidade para si, mas ele reclama que não tem, o cliente não está vindo. Então a gente montou um kit, né? Um kit de primeiros socorros, assim, para umas coisas óbvias. Depois eu voltei lá no shopping mais algumas vezes, tá? Eu conversei com outros lojistas, conversei com mais algumas pessoas. A situação hoje já está um pouco diferente. Já começaram a assumir um pouco mais, né, para encerrar um pouco esse tema inicial, esse case inicial. Sim. Mas agora o que está acontecendo é o boicote do consumidor, né? O consumidor está boicotando a empresa que decide reabrir, aquela empresa que estava quase fechando, que tentou fazer takeaway, tentou vender voucher, tentou fazer de tudo para sobreviver até esse momento. Aí, nesse momento em que ela tem a permissão de reabertura, o consumidor está indo nas redes sociais, no Google, em todos os espaços que ele tem para conversar com a empresa e dizendo para a empresa que não é para abrir, que é um desrespeito com a vida humana. E aí a empresa se vê em uma situação assim, entre a cruz e a caldeirinha, né? Entre o mato sem cachorro, ou seja, se eu não reabro, eu quebro. Se eu reabro, meu consumidor me destrói. Então, faço o quê? Né? Então, quer dizer, o tema mudou um pouco e acredito que daqui a uma semana vai mudar de novo. Então, quer dizer que a gente vai ter que continuar conversando sobre isso. E não deixa de ser um grande aprendizado para nós empresários, para nós consultores e para nós consumidores também, né, Poranga? Com certeza. Eu gostaria de trazer uns números que eu acho legal, não sei se todo mundo tem essa informação, né? Mas eu acho que é super importante a gente ressaltar esse número Brasil, né? Quando a gente fala de pequenas e microempresas no Brasil, a gente está falando de 79% delas representam serviços e comércio, ou seja, quase 80% são serviços e comércio, que são a maioria desses pequenos negócios que a gente está comentando aqui, que está sofrendo mais, né, nesse momento, né? Se a gente juntar as MEIs, né, MEIs, quer dizer, desculpa, as MEIs, que são dos empreendedores individuais, a gente vai para 6,4 milhões de estabelecimentos no país. Então, é um número bastante significativo. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, não sei se você sabe disso, como você está em Canoas, né? Mas aqui em São Paulo, 99% dos estabelecimentos são micro e pequenas empresas. Então, veja, e eles representam 79% do comércio de São Paulo, né? Dos estabelecimentos, dos serviços e comércio de São Paulo, 79% representam esse grupo. Então, imagina, um estado que tem 99% de pequenas e microempresas é um volume absurdo, né, de empresas com esse perfil, né? E quando a gente fala de momentos de crise ou momentos, vamos dizer, que não estão esperados, né, não foram esperados nem planejados, onde quem não se profissionalizou, não buscou se profissionalizar nesse período anterior, acabou tendo grandes problemas. Principalmente, não vou tocar em problemas de caixa, que eu acho que isso é um assunto específico, né? Mas ficar um tempo fechado, e tem muita gente que não consegue ir para online, para vendas online. A gente está falando de restaurante, a gente está falando de serviços que não podem ser executados pelo isolamento social.
Então, isso é bastante complicado, bastante complexo, ver a parte de pequenos hotéis, lanchonetes, cabeleireiros, enfim. O que for o que não está funcionando, não está aberto, que é a parte de serviços essenciais, que seriam médicos e a parte de hospitais e postos e farmácias e supermercados, os restaurantes que conseguiram já estavam, né, na plataforma de online, né, que já podiam fazer delivery, eles continuaram e intensificaram, e alguns entraram no delivery, né? Agora, tem muita gente que não consegue fazer isso. São empresas muito pequenas, não tem estrutura para fazer delivery, né? Para elas o custo não compensa. Então, eu acho que isso é um grande aprendizado, como você até comentou nessa questão do cliente, né, de boicotar. Na verdade, eu acho que o problema todo, Melissa, a gente pode... Até acho que hoje a gente vai tentar fazer uma coisa mais sucinta, no meu ponto de ver, porque é um assunto bastante complexo e que dá muitas derivações, né, muitas discussões, que é a questão do customer service, né? Vamos puxar um CRM antigo, plus, né, mais a experiência do cliente, que foi simplesmente esquecida nesse momento, onde a maioria das empresas ficou apática, ficou na expectativa, ficou sem saber o que fazer e acabou deixando o cliente no vácuo. Exatamente. Se todo mundo, todas as empresas tivessem essa consciência de, primeiro assim, eu sou a defensora número 1 da frase que sem cliente não existe empresa. Não existe. Então é ponto pacífico. Se você tem clientes e é para eles que você trabalha, porque sem eles você não existe, é para eles que você tem que olhar 100% do tempo. Então, a questão do relacionamento com o cliente jamais poderia ter esmaecido, muito pelo contrário, ela deveria ter sido intensificada nesse momento, deve ser, né, ainda há tempo de fazer isso, né, deve ser, porque é onde o cliente se sente mais desguarnecido, se sente mais desprotegido, se sente mais sem informação, sem cuidados, e é onde entra, no caso que você falou, o cliente querendo boicotar, como que você vai abrir? Por que ele questiona isso? Obviamente, porque não houve, por parte das empresas, uma comunicação adequada, uma introdução de um protocolo a partir deste momento. Quais serão os protocolos que as empresas tomarão para evitar contaminação, a questão da saúde pública, como que eles vão tratar o cliente, como que vai ser a questão do profissional que trabalha na empresa, quais são os cuidados que ele vai tomar com esse profissional, quais são os cuidados que ele vai tomar com os seus clientes, o que eles pretendem fazer com relação a isso. Então, simplesmente retomar o mercado, abrir as portas, não significa que ele vai conseguir adesão de clientes, de consumidores em geral e dos clientes. Pode sim, pode não, depende do relacionamento que ele desenvolveu ao longo do tempo. Mas, na verdade, todo esse cuidado, esse tratamento que ele deveria ter com os seus clientes, sempre e intensificado nesse período da pandemia, ele não aconteceu. Ficou um vácuo, né? Então, ele não alimenta... É lógico, muitas empresas, eu tenho acompanhado, tenho amigos que têm empresas, vejo que fazem esse trabalho muito bem feito de alimentar suas redes, de falar com o cliente, falar, olha, a gente tá com saudade, bota um TBT, bota uma foto bonita do lugar, a gente tá sentindo falta de vocês, tudo vai melhorar em breve. E sempre estão abertos, os canais estão abertos para conversar com os clientes, para conversar com os consumidores, para tirar dúvidas dentro do trabalho, dentro da área que eles atuam. Então, existe uma troca, né? Existe uma cooperação, existe como
como é que a gente fala isso? Tem uma palavra bem boa para isso. Peraí que eu até anotei isso. Existe uma troca, uma empatia, né, com relação ao seu negócio e ao seu cliente. Então, poxa, olha, então nós estamos acompanhando o que vai poder, estamos ansiosos para te ver de novo, o que nós vamos fazer, nós estamos tomando todos os cuidados. Tem, por exemplo, muitas escolas criaram boletins para pais, informando o que está acontecendo. Nós estamos cuidando disso, vamos fazer isso, vamos cuidar, a parte de limpeza está sendo intensificada, vamos contratar uma empresa específica para uma higienização mais adequada. Nossos funcionários estão sendo treinados para receber os alunos e vão alimentando esses pais de informações para que eles fiquem tranquilos, que é o momento de você passar tranquilidade. Não é o momento de você deixar a pessoa, o seu cliente, sem informação zero nenhuma, não fala nada, eu morri, desapareci, e quando reabrir eu volto, né? Então, assim, não cria essa relação, esse marketing de relacionamento, né, que precisa ser feito. Então, acho que são muitos fatores que precisam ser discutidos, né? E a gente sabe disso, né, nessa área que a gente trabalha, que precisam ser levados em consideração. A gente fala de cliente externo, fala do cliente interno, tem que falar de treinamento, como que as pessoas vão treinar, porque não adianta você ter um bom produto, ter uma loja bacana, se na hora que reabrir, ou mesmo agora nesse momento, o seu atendimento não sabe o que falar, não tem nenhum protocolo não é um script pronto, mas assim, tem uma base pronta para ele se seguir, para não falar bobagem, para não deixar o cliente aborrecido, para não deixar de dar informações importantes e principalmente caminhos. A gente tô rindo porque a gente conversou outro dia sobre isso, sobre aquele vídeo de um senhor que vai na loja, aí chega na loja, a loja fala que tem que fazer o pedido por WhatsApp, aí ele da loja mesmo liga no WhatsApp, que não deixaram ele comprar, ele liga na loja, aí ele consegue, pede para a moça, então tem que vir buscar, e ele tá na loja, ele já, tá bom, aí ele desliga, ele pega o produto e vai embora, quer dizer, isso é um absurdo, né? E eu não duvido que isso realmente tenha acontecido, porque justamente isso, as pessoas não treinaram seus funcionários, eles não sabem o que fazer. E assim, além disso, muitas empresas realmente morreram, pararam de se comunicar, pararam de manter o contato e a aproximação com os seus consumidores. Outras se desesperaram e ficaram só lançando promoção em promoção em promoção, né? Anteontem saiu uma pesquisa analisando como é que o consumidor está recebendo essas promoções, como é que ele está percebendo essas promoções de produtos não essenciais, né? Por exemplo, eu sou lojista, sou varejo, eu sou produtora, eu trabalho com serviços não essenciais, e eu estou no desespero e estou comunicando desesperadamente promoção. O cliente está repudiando isso, não é só não estar aceitando, ele está repudiando. E aí eu posso dizer que tem duas contas aqui que são de serviços não essenciais com os quais a gente trabalha, que tinha um alcance fenomenal, que esse alcance foi lá embaixo exatamente porque, por solicitação, né? Claro, a gente seguiu na linha que o nosso cliente queria, até para a gente tentar fazer acontecer. Mas é exatamente isso como tu disse, quer dizer, mesmo as marcas, né, as empresas que continuaram se comunicando, não continuaram a comunicação ou não criaram um protocolo de comunicação para a pandemia, né? Sim. Ficaram falando dos seus produtos e do quanto eles tinham saudade dos seus clientes, mas não falaram, olha, a gente está se preparando, o nosso ambiente talvez seja muito próximo, então quando a gente abrir, a gente vai abrir só uma sala, então venham em horários determinados, agendem, reservem, para a gente não ter lotação. Ninguém fez isso. Exato. E aí o que a gente vê é o seguinte, como tu falou, falta um profissionalismo, falta se pensar assim, ó, eu não sei como lidar com essa situação, eu preciso de um amparo, de alguma coisa, vamos ver como é que se faz isso. E, gente, assim, a gente não tá falando nisso, por que não nos contrataram, né? Porque eu e a Poranga, a gente trabalha
com consultoria de marketing, consultoria de mercado. Não é isso. Se a pessoa colocar no Google gestão de crise, já teria alguma ideia, mas a gente também entende o desespero, né? Existe aquele nervoso de agora não vou ter caixa, tem um aluguel para pagar, muita loja fechou mesmo, porque não tem o que fazer, né? Não, as contas continuam, as contas não pararam, os boletos não pararam de chegar, né? Mas o consumidor parou, então a gente viu que em algumas o takeaway funcionou, ou seja, que é o caso das Americanas, né? A pessoa ali compra pela americanas.com e retira na loja. E aí eu preciso confessar, nesse dia que eu fui no shopping fazer esse estudo de caso, eu sabia que as Americanas tinham um documento que liberavam a abertura delas no Brasil todo. E disse, não, lá eu vou, lá eu quero ver, não está comunicado, mas Americanas é uma rede muito grande, talvez não tenham tido, né, não seja necessário, já que é de comunicado geral de que elas estão abertas. Não queriam, a gente não podia entrar porque só podiam vender para os funcionários do shopping. E aí eu conversei com os funcionários e eles me deixaram entrar escondida. Eu entrei escondida nas Americanas, só eu e os funcionários. E eles só estavam realmente fazendo entregas, mas 2 funcionários numa loja de shopping gigante, completamente perdidos, sem saber o que era o que, com 2 celulares na mão, ou seja, não tem uma central de recepção de pedidos do e-commerce deles. Eram 2 pessoas com o celular na mão, catando coisa nas prateleiras, e era pré-Páscoa isso, então as pessoas pedindo ovos e eles separando em cestas e deixando na porta. Então, assim, tudo muito desorganizado, tudo muito desorganizado, até em redes grandes. Sim. Então, pequenos, né? O que dirá dos pequenos. E assim, e depois disso, né, passado esse tempo inicial, que foi, tudo isso aconteceu logo no início do fechamento, no início da reabertura gradual de algumas situações. E assim, eu falo muito aqui de Porto Alegre também, eu do lado de Porto Alegre, Porto Alegre segue a mesma política, né, aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, a questão é que a gente tem algumas marcas que são mais importantes aqui, que tem um público grande de consumidores, que fizeram tudo certinho, que mantiveram, comunicaram os protocolos, e ainda assim, quando elas comunicam, né, a gente vai conseguir abrir hoje, em alguns poucos horários, vem aos poucos cliente enchendo a página deles de desaforos, que isso é um desrespeito, que vocês não podem, porque assim, eu não sei como é que tá aí em São Paulo, mas aqui no Sul a gente tem alguns bairros, interessante que isso acontece muito em perfis, em segmentos populacionais, que são contra a abertura de qualquer coisa, porque entendem que independente de eu ir ou não, aquele lugar que reabriu está me desrespeitando, entende? Então, assim, é nesse nível de boicote que eu tô falando, sabe? Quando a empresa fez e ainda assim tem um pessoal que entende que não, eu não quero que tu abra, eu quero que continue fechado, porque eu acho que isso vai fazer mal para os demais, mesmo com os protocolos. Então, eu acho que a gente ainda vai ter mais uns 2 meses ainda, né, com essas dificuldades de ajuste entre empresa, comunicação e consumidor, mas algumas coisas são fáceis, tá? Algumas coisas são possíveis. E eu acho que assim, o que é importante para todos, de uma forma geral agora, não é pensar assim, que eu vou voltar como eu era antes. A gente está desde o início batendo nessa tecla. Isso não vai acontecer. Os negócios vão ter que se reinventar. Não vai mais ser como era antes. Entende? Então, por exemplo, agora a gente tem alguns restaurantes aqui de Porto Alegre mesmo que estão reabrindo. Aí eles estão reabrindo com um mix de serviços, de produtos à venda diferente do que eles tinham. Só que eles acham que as pessoas não precisam ser comunicadas disso. Então, as pessoas estavam acostumadas a consumir aquele tipo de produto, fazia parte do cardápio deles. Eles agora estão trabalhando com cardápio reduzido, obviamente, por conta da matéria-prima, para não precisar comprar tudo, porque não sabem qual é o fluxo de pessoas que vai ter, e eles não comunicam essa diferença. Né? A gente teve um grande aqui que lançou uma promoção para casais. E aí as pessoas querendo frequentar para ter uma atividade, para sair, para ir para um lugar que parece seguro, questionaram, tá, mas essa promoção para casais serve para duplas? Mãe e filha, pai e filho?
2 amigas, 2 amigos, não, não, aí não pode. Por que não pode? O objetivo não é levar gente para o salão, não é consumir, né? Porque quer dizer que o padrão tem que ser o homem e a mulher, senão não é aceito. A promoção... Lamentável, né? É lamentável isso, entende? Mas é isso que a gente fala, assim, é o básico errado. Esse básico tá errado. Se a gente faz uma promoção para atrair consumidor, porque a gente reabriu, eu tenho que comunicar o que eu estou oferecendo, né? Se não é o meu cardápio inteiro, e que a promoção é válida para todas as pessoas. Entende? Claro. Eu entendo que para restaurante existe uma questão de equilíbrio do consumo. O homem come mais que a mulher. Então, o preço justifica porque pressupõe que a mulher vai comer menos. Mas e por que 2 mulheres não podem, então? Né? Por que uma família não pode ir? Olha, né? 2 ou 3 pessoas, reajusta isso. Então, assim, eu acho que eu noto, porque daí, assim, gente, eu sou muito curiosa. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu vou até o fundo descobrir por que a pessoa fez aquilo, o que motivou ela. Porque daí a gente consegue entender o outro lado, a gente consegue entender como funciona. O que está acontecendo? São os donos criando promoção, né? Não é um profissional de mercado que está criando promoção. Então, o dono, a gente ainda tem isso muito forte. Acho que a Poranga passa por isso. A gente ainda tem muito forte a questão do proprietário se entender como o maior entendedor do seu mercado. E isso, em parte, é verdade, tá? Mas, em questão dessas definições, é sempre muito bom ter alguém de fora que diga assim, olha, essa é a tua visão afetiva de dono. O mercado não vai reagir como tu está esperando. Não vai funcionar dessa forma. É uma segunda opinião, é uma terceira opinião, ou é uma opinião idônea de afeto, é uma opinião profissional. Sim. Então, assim, o proprietário agora não está com grana, não pode contratar uma consultoria, não pode contratar um profissional, liga para alguém, conversa, olha, quem sabe 1 hora de consultoria, né? Vamos bater um papo aqui, a gente está pensando nessas promoções. Será que isso aqui funcionaria? Porque, assim, gente, o limite está muito, muito fino, né? Está muito, muito sensível da gente estragar o pouco que tem. Exato. Ou dar um passo certo. Então, a gente não pode testar agora. Não é o momento de, eu vou ver se isso aqui funciona ou não, porque o povo está muito sensível, o consumidor está muito sensibilizado. Não, com certeza. Acho que é melhor você fazer o básico correto, fazer o de sempre bem feito e comunicar bem, comunicado, como vai funcionar, como vão ser as mesas, vai ter uma distância, vai ter, porque o restaurante cabia 60 pessoas, hoje vai caber só vão caber 30 pessoas, porque a gente está eliminando uma mesa para manter um distanciamento seguro, e etc, etc. É melhor você fazer o bem feito, corretamente e o simples do que querer inventar uma coisa que pode lhe prejudicar, principalmente num momento como esse que a gente está comentando, que você está contando, né, de ter um grupo de pessoas que não são favoráveis à reabertura. Aqui em São Paulo a gente não reabriu nada ainda, mas mediante esse número, essa pressão de 99% de estabelecimentos serem pequenos e microempreendedores, né, eu acredito que não vai ter tanta resistência assim, mas eu continuo acreditando que a comunicação é fundamental, criar protocolos de segurança é fundamental, comunicar com antecedência é fundamental, tudo tem que ser feito com muita clareza, com muita honestidade, sem medo de errar, porque eu acho que se a pessoa erra, ela pode arrumar e falar, desculpa, a gente imaginou tal coisa, não foi... Evitar fazer o máximo de erros possível, porém, tentar se cercar de tudo que já foi praticado em outros lugares, que está sendo praticado fora do Brasil, inclusive. Então, você tem, como você falou, você tem fácil acesso à informação. Não é difícil você ter exemplos que estão dando certo, né? Então, tente adaptar para o seu negócio isso, converse com os seus clientes, você tem um CRM, você tem
um contato com eles, ter um cadastro do seu cliente, que é o mínimo que as empresas têm que ter, converse com o seu cliente, crie um grupo de WhatsApp Business e comunique com o seu cliente como que você pretende reabrir, quais são os protocolos que você vai adotar, o que seria interessante, o que as pessoas gostariam mais nesse momento, sabe? Cria um relacionamento, estimula o relacionamento com o cliente, para que a coisa seja menos dolorosa para ambos os lados, que seja mais sutil, que não dê problemas, ou evite problemas, ou minimize problemas, né? Eu vi um case essa semana, 2 semanas atrás, eu acho, antes de abrir o parque da Disney de Xangai, que foi reaberto, acho que foi semana passada, acho que eu vi, porque eu sigo a Disney no Insta, e eles publicaram um comunicado, acho que 2 semanas antes da reabertura, de todos os protocolos que eles adotariam no parque. Falando o que eles implementaram, que eles colocaram um sistema de limpeza, de desinfecção muito mais incrementada e mais poderosa do que eles tinham, que eles treinaram os funcionários, que os funcionários estariam adequadamente protegidos, que eles instalaram pias, né, lavatórios, inúmeros lavatórios pelo parque, fora o que já existia, sanitizadores, que às vezes aquela fumacinha, né, que o pessoal sai de um brinquedo, enfim, era um comunicado não extenso, eram umas 2 páginas no Instagram, mas assim, uma coisa objetiva, direta, correta e super clara, super clara. Lógico que depois eles alimentam, mas assim, o principal, eles comunicaram naquela publicação. Falaram o principal, como que foi imaginada essa reabertura, que todos os cuidados estão sendo tomados, foram cuidados antes, vão continuar sendo tomados, qual a frequência do parque vai continuar sendo tomada. Imagina, a Disney é um exemplo, a gente sabe, né, que ela é um exemplo de gestão para várias coisas, né, e não só como parque, mas como pessoas, treinamento, enfim, fidelização e tudo mais, né, é um exemplo de negócio muito, muito bacana, né. Então, eles fizeram uma coisa simples, mas comunicaram. Então, é isso, eu acho que o que as pessoas, as empresas precisam entender. E uma coisa, Melissa, assim, certamente, um outro dado que eu vi que é triste, é que em abril, 600 mil empresas foram fechadas, só em abril. E muitas mais serão fechadas. Claro, isto podem ter inúmeras causas, não vou dizer que é só, obviamente, pode não ser só por causa da pandemia, mas, obviamente, intensificada pela pandemia, mas são negócios que, muito provavelmente, também fizeram uma parte dessa lição de casa, não todas, obviamente, a gente não pode generalizar, mas, de forma geral, o que a gente vê hoje é exatamente isso. É a falta das empresas fazerem corretamente o seu papel perante o seu cliente. E, claro, empresas vão fechar mesmo, porque tem este problema, né, de não tem giro de caixa, não teve como sustentar, fechado e tudo mais. Mas também tem umas que vão fechar porque elas não se profissionalizaram. Elas não foram atrás de uma profissionalização, de manter a empresa fazer a coisa certa da maneira certa. Então, isso também ajuda, porque bem ou mal, todo mundo se mantém. Quando está aberto, você tem uma outra pessoa, sempre entra uma pessoa, você se reinventa. Você sabe, aqui o Brasil é incrível, né? Porque você fala, o maior exemplo do Brasil é o camelô, né? O cara tá no dia de calor, tá vendendo leque, no frio, no choveu ele vende guarda-chuva, esfriou ele tá vendendo gorro e cachecol, e é de um dia para o outro. Então, assim, o cara tem uma adaptabilidade incrível, né? Então, não é por falta de criatividade, não é por falta de vontade, eu acho que não é, acho que é porque não se profissionaliza, o que você falou, não consulta pessoas que são profissionais, que faz coisas que acha que é da cabeça, que acha que vai dar certo, assim,
não procura se embasar corretamente com conteúdos que realmente lhe deem um caminho profissional, um caminho que já foi testado, né? Uma coisa que já é mais que estudada, né? Então, esse realmente é um problema sério, né? É um problema sério. E assim, a gente tem que prestar atenção também, que nesse tanto, né, nesse número tão grande de empresas que fecharam, a gente tem modelos de negócio que já eram moribundos. Gente, Sim. a gente ainda existe muito, agora menos, né? Muitos fecharam. Os teimosos, né? Aqueles que continuam teimando no modelo de negócio que já é fadado ao fracasso há muito tempo. Que, na verdade, a inovação, os meios digitais tomaram o lugar daquele modelo de negócio. Ele vai deixar de acontecer. Ou seja, se não existia um projeto de reinvenção do negócio, né, de remodelagem, aí agora realmente quem estava doente é um negócio já doente que veio uma crise e acabou de matar. Então, assim, quando eu falo isso, né, vamos falar em termos bem práticos mesmo. É como se a gente tivesse alguém que fabrica ainda, que produz lista telefônica insistindo nisso. Sim. Gente, não tem, as pessoas não acessam mais, não querem mais a lista telefônica. E se a gente for pensar, nós que somos da época da lista telefônica, os últimos 2 ou 3 anos a gente já não usava mais a lista telefônica. A gente recebia ela em casa e nem folheada, ela era um peso morto em cima da mesa. Sim. Entende? Até que um dia elas pararam de chegar e nós nem percebemos que elas pararam de chegar. Elas simplesmente não vieram mais. Eu não lembro qual foi o ano em que, olha, não recebi a lista telefônica esse ano. Simplesmente não veio. Eu não senti falta. Entende? Então, assim, a gente tem muitos modelos de negócio que são assim ainda, que são listas telefônicas e que os proprietários insistem em continuar. E não adianta, não é só uma remodelagem no atendimento, é aquele produto que não é mais consumível, né? E é muito legal você ter falado do camelô. O camelô, ele trabalha com demanda. Eu vendo o que o mercado quer comprar. E todas as empresas deveriam ter isso. Entende? O fluxo normal de consumo é esse. Quem é a pessoa que consegue fornecer aquilo que o mercado está pedindo? É só isso. Não é aquela história... Eu falo muito, eu faço muito vídeo aqui no meu Instagram falando disso. Gente, o que é demanda? Demanda não é eu fazendo um pão feito em casa, caseirinho, muito bom, e que eu gosto muito e a minha família diz que é maravilhoso, eu vou vender. Não. Demanda é cada vez que eu faço pão, um vizinho que bate na minha porta perguntando se eu vendo esse pão. Ou seja, eu preciso que o mercado venha me dizer que quer consumir aquilo. E não eu achar hoje que, nossa, eu faço isso muito bem. Uma coisa é eu fazer muito bem, é o que o mercado quer comprar. Aí a gente tem o segredo do sucesso. Agora, o simples fato da minha mãe dizer que eu faço um pão, não é garantia de nada. Entende? A gente tem que tirar essa visão infantil ainda, imatura, né, de negócio. Mas ela ainda é muito presente, tá? Pra gente que trabalha com isso, então é esse segredo de bastidor, né, Poranga? É ainda muito forte a questão afetiva dos proprietários com as suas empresas e da insistência que não tem que ser assim, vai continuar sendo assim, e eu não quero tentar, eu não quero me remodelar, eu quero criar um desenho novo. Por exemplo, empresas de eventos. Gente, as empresas de eventos são as que mais talvez tenham sofrido, ainda estão sofrendo. Algumas vão poder se reinventar, outras não, aí não tem chance, porque é um modelo que, né, talvez não tenha mais funcionamento, mas são as que estão sofrendo muito agora. Só que, assim, as que estão conseguindo se reerguer ou se manter, tá? Porque, assim, a palavra-chave agora é sobreviver, não é lucrar. Exato. A gente trabalha pelo ponto de equilíbrio. Eu tenho que ganhar aquilo necessário só para manter a empresa aberta. Hoje é isso. E aí eu vou ter que ter uma outra renda, pensar numa outra coisa para a sobrevivência da minha família, claro, da empresa, mas é só aquilo ali, tá? Então a gente vai ter que abrir mão nesse momento das minhas margens de contribuição, de tudo aquilo que eu planejo, porque eu tenho que manter aberta a empresa, funcionando, sobrevivendo. E aí já entra no primeiro calcanhar, né? O proprietário nem sempre quer isso. Não, eu quero manter uma lucratividade mínima. Tá, mas o mínimo, ok, eu não posso botar, não dá, a gente vai ter que mexer em preço. E olha, gente, mexer em preço é péssimo. Tá? A gente nunca fala isso, não mexa em preço, não reduza preço. Ofereça mais.
Faça a mais para o seu cliente, mas não baixe o seu preço. Agora, fazer promoção com tempo limitado é muito válido. Sim. Uma vez eu dizia assim, olha, eu vou fazer uma promoção agora, tá? Já que eu sou uma empresa de eventos, eu não tenho meu lugar liberado, eu tinha um monte de festa organizada que eu não vou poder fazer. Agora, tem umas empresas de eventos que eles têm um modelo de negócio que é muito interessante. Por exemplo, eu quero fazer um casamento, meu casamento daqui a 2 anos. Eu começo a pagar agora. Eu vou pagando uma mensalidade, um carnezinho. Essas estão sobrevivendo, porque as pessoas continuam casando, pretendendo casar daqui a 2 anos. Então, elas continuam recebendo aquela mensalidade para se manter. Entende? Então, é algo para ser pensado. Quem não trabalhava dessa forma, quem dizia para o cliente que ele tinha que pagar tudo na bucha no cartão de crédito na hora de agendar o evento, tá aí. Esse está com a calça na mão. Né? Outras empresas de evento estão levando a sua experiência do evento para casa da pessoa. Entende? Então, por exemplo, a gente tem restaurantes aqui no Sul, a gente tem restaurantes muito específicos de comida tailandesa, de comida japonesa, enfim, que eles montam uma experiência gastronômica, né, com o primeiro prato, segundo prato, sobremesa e tal. Na casa da pessoa, vai uma equipe muito pequena lá, né, muito higienizada, montam isso para a família e vão embora. E a pessoa paga pela experiência, ou seja, eles levam a decoração, eles levam todos os pratos, eles estão criando esse tipo de coisa, ou seja, levando o evento para dentro da casa da pessoa. Né? Sim. E é isso que eu falo. E talvez, provavelmente, quando reabrirem, vão continuar com esse modelo. Né? Vão continuar com essa oferta diferente, né? Porque agregou e talvez as pessoas gostem. E acaba sendo um serviço até com valor agregado maior. Então, assim, a questão toda que a gente quer continuar batendo na tecla é a reinvenção das micro e pequenas empresas. Sim. Vai reinventar, não é esperar passar. É criar algo novo, porque não vai passar, não vai voltar a ser o que era. A economia, quando tudo reabrir, de qualquer forma, a gente vai ter um rombo gigantesco para trás. Então, se a gente não criar um novo modelo, uma nova cara, uma nova estratégia, a gente vai ter ainda trabalhar para pagar aquela conta que ficou para trás e mais gerar a receita desse mês. Então, assim, temos que pensar sobre isso, tá? E é isso que a gente quer convidar as pessoas, tá? Para quem já está por aí, quando acabar a live também quiser, tem um formuláriozinho de inscrição no meu perfil aqui. É só clicar na bio, tem uma linhazinha que é Linktree/evolução. Ela é azul. Se clicar ali, vai abrir vários links. Aí o primeiro link vai dizer mini curso SOS Pequenas Empresas. Na verdade é um curso gratuito. Que a gente está convidando o pessoal para se reunir. A gente vai fazer um grupo dentro do WhatsApp Business, como a Poranga falou, para a gente trabalhar pontos focais. Porque, assim, para nós também é importante entender como é que está acontecendo aí na sua região. Né, na região de cada pessoa. Então, por exemplo, talvez a gente tenha noção, eu tenho noção do meu comércio local, a Poranga tenha do dela, mas a gente precisa captar mais dados. Então, uma forma de captar dados é fazer essa troca com vocês, com as pessoas. Né? Então, cada empresário que quiser participar, só clicar lá no linkzinho que está no meu perfil aí do Instagram. Ali você tem ali, vai colocar o teu WhatsApp para a gente poder te chamar, teu nome, qual a tua área de atuação, e qual o teu ramo da empresa, né? E descrever a tua dificuldade. Porque a gente precisa levantar esses dados para ver quais são as dificuldades por região, por área de negócio, para conseguir pesquisar sobre isso. Então, vocês vão nos dar dados e a gente, em troca, oferece gratuitamente, né, essas respostas, né, para a área de cada um. Porque nas lives a gente consegue falar de uma forma geral. Mas, para conversar com cada uma das pessoas e ver as suas dificuldades, a gente teria esse grupo. E aí depois, mais à frente, quem quiser algo mais específico para o seu negócio, para implementação, mesmo que não consiga fazer, aí vai nos chamar à parte. E aí eu e a Poranga, a gente vai estar disponível para isso. Mas a questão toda é essa. A gente precisa pensar em reinvenção. Né? Tem que se reinventar agora, né, Poranga? Certamente. E eu acho que tem que aproveitar também, Melissa, agora, eu tenho percebido, você tem uma quantidade de oportunidades de formação gratuitas que estão sendo disponibilizadas, né, por vários sites, empresas que trabalham com isso, webinários, enfim, cursos gratuitos, para todos os setores,
para a área de vendas, para área, né, área comercial vendas, para a área de marketing, de relacionamento. Então são dicas, são pílulas, não vamos dizer que o conteúdo é um conteúdo profundo, mas eu acho que está valendo que as empresas busquem isso também como uma fonte de informação fidedigna, né, que lhe dê alguma dica, alguma informação que seja útil para o seu negócio, né? A parte de vendas, por exemplo, eu via outro dia, faz umas 2 semanas, que o Sebrae criou uma plataforma, uma plataforma gratuita do Marketplace que as empresas podem divulgar gratuitamente, acho que chama Sebrae Azul, Linha Azul, eu não esqueci o nome exatamente agora. Mas eles fizeram isso, como tem várias, né, organizações, empresas que estão proporcionando, a Magazine Luiza mesmo fez isso, ela abriu o marketplace dela para pequenos produtores, pequenos negócios, para que eles pudessem desovar, vamos dizer assim, né, que eles pudessem vender os seus produtos numa plataforma que já é consistente, porque ele não vai fazer, ele não tem como fazer uma plataforma de e-commerce, né? Então, você tem algumas opções, alguns socorros, né, que estão acontecendo, que são super úteis e que podem te ajudar num momento de necessidade, né, como esse. Então, isso é bastante importante, né, buscar isso com afinco, né, não ficar perdido, o que eu faço, o que eu faço, e tem que procurar uma forma de se garantir, de sobreviver nesse momento, né? Então tudo está valendo, né? Todo tipo de informação, onde pode divulgar gratuitamente aqui em São Paulo, eu não sei aí no Sul, mas aqui em São Paulo a Rádio Bandeirantes, por exemplo, ela está fazendo uma divulgação gratuita dos pequenos negócios. Então o cara que faz marmita, o cara que faz doce, o cara que faz brigadeiro, aí eles dão o nome, dão um telefone, falam o que eles fazem, e a pessoa que quiser entra em contato. É uma pílulazinha, uma coisa rápida, mas está ajudando, porque o cara nunca vai pagar uma mídia como um rádio, né? Ele não tem condição de fazer isso. Então eles estão fazendo um programa não, dentro da programação eles vão falando, olha, a gente tem aqui o fulano de tal faz serviços de pintura, ou reforma de móveis, faz tortas, faz marmita, eles vão falando e dando o telefone, fala a região que atende, que isso é legal, né, a Zona Leste, ou a região, sei lá, do ABC, enfim, é super bacana, porque assim, as pessoas estão se dando as mãos, né, tem que ter uma solidariedade nesse momento, então existe isso, tem que procurar nos lugares certos, né? Achar essas oportunidades certas e que realmente são eficazes, não é uma coisa solta, né? E eu acho que isso é super importante também, né? Acho que é um assunto muito bacana, é um assunto que você tem bastante profundidade, Melissa, que é a questão das mídias sociais, né, das redes e mídias sociais, né, da internet em si. A pessoa tem que ter as suas redes, enfim, as suas mídias, site, Instagram, Facebook, Twitter, seja o que for, super atualizados, né, com informações atualizadas, informações consistentes, aquilo que a gente falou antes. Como você comunica com o seu cliente, você tem vários canais para se comunicar, né? E se você tem essa ferramenta, use adequadamente, aproveite e use, não é? Você não acha? É que assim, ontem a gente estava falando sobre isso ainda, porque, por exemplo, abrir uma conta no Facebook e no Instagram, gente, é gratuito, a gente não paga nada por isso. Por que não fez? Né? Sim. Por que ainda tem coisa que não está lá? E mais do que isso ainda, a ficha do Google. O Google ele está melhorando o seu alcance exatamente como contribuição para os pequenos negócios, né? Até porque o Google vem desde o início do ano passado numa trajetória mundial de captação de novas empresas, as micro e pequenas empresas, né? Eles começaram a circular, inclusive, nas capitais com cursos, né? Cresça com o Google, que é um curso, na verdade, de treinamento para os micro e pequenos empresários, para eles aprenderem a fazer anúncio.
Ou seja, é de interesse do Google que esse micro e pequeno empresário esteja no Google, tá? Porque ele entende que esse micro e pequeno empresário vai fazer o seu anúncio, vai gastar mais dinheiro do que uma empresa maior, que não vai contratar uma pessoa para fazer o anúncio, vai gastar dinheiro, e para o Google isso é muito interessante. É que está certo. Só que existe uma parte do Google, que é a ficha do Google, ou o Google My Business, que é gratuito também. E que, assim, as pessoas procuram, por exemplo, eu quero saber se está aberto hoje, tal coisa. Automaticamente as pessoas digitam no Google. Só que o problema, o que acontece? Se eu sou uma pessoa que não procuro no Google, eu ainda não tenho o hábito de procurar a empresa na rede social ou no Google, eu pressuponho que ninguém também procura. Ou seja, continua aquela visão de que o mundo age como eu ajo. E não é, meu querido, o mundo não vive conforme a sua cartilha. É isso aí. É isso aí. Tem uma atuação que independe da sua ação. Então, assim, as pessoas procuram. As pessoas, existem números, eu vou procurar esses números para não falar bobagem aqui, mas a gente tem mais de 60% da população hoje que procura as suas marcas nas redes sociais ou no Google. Então, se você, dono de empresa, não procura, não pense que o seu consumidor também não procura. O seu consumidor procura. E aí o problema é esse. A pessoa que não usa esses sites de busca ou essas buscas do Google ou de rede social, acredita que ninguém mais usa e não está lá. E aí hoje, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo nosso aqui. A gente pode ter food truck, trailer. Olha, gente, isso é uma microempresa. Eles estão colocando as suas fichas no Google. E eles estão colocando o WhatsApp, tem como colocar, inclusive, um link do WhatsApp na ficha do Google. A ficha do Google, para quem não sabe, galera, é um espaço que a gente abre lá gratuito, Google Meu Negócio, basta ter uma conta Gmail, vai preenchendo os dados da tua empresa, inclusive produtos, inclusive preço, e aí na hora de colocar o teu telefone, em vez de tu colocar o teu número de telefone, tu vai lá no WhatsApp Link. E aí tu cria um link curto com o teu número do WhatsApp e coloca ali na ficha do Google. O cliente, quando procurar no celular, olhar a tua empresa, vai achar o link, ele vai clicar, só encostar no link e ele vai abrir direto a janela do WhatsApp da tua empresa para fazer o pedido delivery. Porque outra coisa que acontece, gente, é a pessoa coloca o seu número WhatsApp divulgado. Gente, 90% das pessoas acessam a sua empresa pelo celular. Ela não tem como, na rua, anotar o número e criar um contato dentro da agenda, para daí te chamar. Ela não decora o número também. Então, a gente precisa entender que o WhatsApp é para ser trabalhado com links. A gente precisa ter, todo mundo tem que ter o seu link do WhatsApp. E aí, esse link tem que estar disponível em absolutamente toda a comunicação digital, para que o consumidor, na hora que entrou em contato, olhou, clica no link e já começa a falar direto contigo, sem salvar o número, sem editar, sem criar contato de agenda, sem ter que anotar no papelzinho. Não, é a gente quem tem que proporcionar isso, entende? É a gente quem tem que fazer essas proporcionalidades. E outra coisa, o Instagram, ele liberou uma funcionalidade agora, que é a gente pode integrar as plataformas de delivery ao nosso perfil. Tá? Qualquer pessoa pode fazer. A gente já fez isso com as nossas contas aqui. No dia que saiu, a gente já... Porque a gente recebe antes, né? A gente recebe logo que lança, eles colocam pra gente aqui pra gente já aplicar nas empresas. Então, não só nós, tá, gente? As pessoas que lidam com várias contas ao mesmo tempo, o Instagram sabe disso, o Facebook sabe disso, e libera para esses desenvolvedores primeiro. Então, assim, se eu tenho uma empresa alimentícia, né? Se eu faço entregas pelo iFood, pelo Uber Eats ou pelo Rappi, eu consigo integrar, eu tenho que escolher uma dessas plataformas e integrar no meu perfil do Instagram. E aí lá nos stories, eu quando tiro uma foto da comida que eu acabei de colocar disponível no Facebook, e eu tenho um sticker, né, uma figurinha, tá, que eu coloco ali, pedir uma refeição. Se o cliente, olhando o story, clicar naquela figurinha, ele vai direto para a solicitação de pedido dentro do iFood. Entende? Ou seja, a ideia do meio digital é simplificar esse percurso entre o cliente, né, o consumidor e o produto, através de uma comunicação muito rápida. Então, eles liberaram agora a loja, eu posso fazer uma loja
dentro do Instagram, e eles deram 3 plataformas para o pequeno, né, empresário, o microempresário criar uma loja gratuita lá dentro e ter um botão no Instagram mesmo para fazer o pedido da loja. Uhum. O Facebook comunicou sexta-feira, né, ontem, que está criando novos catálogos e novas lojas integradas, vão ficar integradas entre o Facebook e o Instagram também para venda. Só que aí acontece aquilo que a gente falou na nossa primeira conversa aqui, profissionalização. Talvez as pessoas que não estão, os empresários, né, que têm uma rede social, não movimentam, tá? Se movimentam é muito pouco. Que dirá saber dessas inovações e utilizar, entende? E aí tem o teu concorrente ali do lado, que tem uma agência trabalhando ou uma pessoa cuidando da sua rede social que já recebeu esse comunicado antes e ele está vendendo. Ou seja, quem é que o consumidor está comprando agora dessa dificuldade? E quando voltar? Vai continuar com esse, que está com a comunicação afiada, que está em dia, que está lá correndo, entende? Então, assim, é tudo uma questão de agora a tábua de sobrevivência é o conhecimento. Não Sim. tem outra. Sim. Agora, se antes a gente conseguia levar com a barriga, ia, né, ir levando, porque tinha consumidor para todo mundo, agora não vai ter consumidor. Na verdade, vai ter consumidor para todo mundo, mas esse consumidor vai estar muito mais exigente. E os que estão se reinventando, e estão estudando, e estão se atualizando em relação a meios digitais, estão saindo na frente, né, gente? Não tem jeito. Eu acho que tecnologia é a palavra-chave agora, né, Melissa? Não tem como, isso não volta atrás, e eu acho que cada vez vai ter mais ferramentas que vão facilitar, né, os negócios, né, as relações. Então, tem que aproveitar mesmo, né, tudo que tem disponível para você utilizar na sua potencialidade e outras. Depende, obviamente, muito do seu público-alvo, mas hoje a gente está falando de a grande maioria são pessoas jovens. Jovens usam praticamente tudo no celular, né? Fazem compras e pesquisam, praticamente é uma ferramenta que quer dizer, é uma ferramenta que junta tudo, né? Consegue agregar tudo num lugar só, né? E é isso que tem que pensar, como que eu posso estar junto com esse meu prospect ou meu cliente, né? Se ele está lá, eu tenho que ir lá, né? É o que você falou, não é a minha cartilha que vai rezar se eu sou uma pessoa que tenho mais idade ou tenho um old fashion no sentido de gestão de negócio. Se você não faz, deixa alguém fazer por você, né? Delegue para alguém que conhece, que sabe, que contrate, que faça a coisa como ela tem que realmente acontecer. Se você no seu tempo era telefone de disco, maravilha, mas seu negócio prosperou, maravilha, só que você precisa acompanhar a evolução, né? Senão vai ficar lá para trás, né? E aí perde espaço para outros que estão acompanhando, né? Então, acho que é muito importante isso daí, né? A inteligência artificial, na verdade, hoje, né? A gente tem tudo, né? Então, assim, os meios digitais, os meios de venda digital, de comunicação digital, eles estão contribuindo, eles estão dando a sua contribuição, se reajustando e se reinventando, que é a palavra do momento, né? Estão se reinventando para aprender, para ajudar, para contribuir nesse momento. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente está encerrando, a gente tem 25 segundos, eu quero agradecer, aproveitar e dizer para o pessoal que ficou até aqui que tem link, então, na minha bio, tá? Passa lá e clica e vão participar. Beijo, gente. Obrigada. Melissa, obrigada de novo pela oportunidade. É um assunto que rende muito isso, né? Tem muita coisa para conversar, né? Tá, eu vou divulgar aí. Fica de olho. Segunda-feira a gente tem a próxima.